eu peguei bastante tempo, né? Eu perdi muito tempo na escola, assim, colocar, né? Que era entender que aquilo ia valer de fato. Porque eles nem tinham, lógico que tinha preocupação com meus cadernos, se eu estava estudando, não sei o quê, né? Talvez algum tempo, alguma coisa a mais, eu não sei, mas mesmo assim aquilo era meio longe, não era tão direcionado, ou que era mais direcionado sobre repetir alguns padrões encontrados sobre um testemunho comum que tinha que resolver algumas coisas, evitar que algumas coisas se repetissem, não educa filho batendo, não sei o que, coisas diárias era muito melhor do que tudo, né? Até que ponto aquilo ali fazia parte de um contexto, né? Então achava que era muito tempo, quando 2 horários inclusive, aquilo ainda, né, as disciplinas elas tinham muita coisa cada uma. Então quer dizer, você acaba sendo convidada a ter que carregar um fardo social. Né? Em que momento isso chama ter filho, tem que ser família, interpretar com mais afinco algumas coisas. Então, né, parece que aquilo entra de alguma maneira e incomoda de muitas outras, quando você está cansado, entre alguns dias que está frio, que está calor, entre disciplinas. Não tive aquele problema com professor algum, mas alguns eu acho que não dominava tanto, muito poucos. Tipo, falar que passava negócio lá de matemática, que era fraca pra caramba. Ela era simpática, do cabelo vermelho, Dona Creuza. Algumas vistas no campo acadêmico também, que acho que era pior do que qualquer um de ensino tipo assim, não categorizava coisa além do ensino colocado como fracassado em termos de sala de aula. Então, tipo, não tinha um diferencial. O que vira num dado momento efetivar, repetir algumas coisas, tem que vir trabalhando com aquilo ali, né? Ou entre turmas, e em que momento vira, né? O que sai caro ao longo do tempo ou não sai? Cumulativismos, tradicionalismos encapados e não necessariamente, modernidades encapadas e não necessariamente. Então tem um somatório de questões do que isso vira, etiquetar e não etiquetar hábitos que não deveriam ser acatados de forma alguma como crimes de guerra, estupro, pedofilia, não sei o que lá. O sujeito pode ter o melhor domínio disso, daquilo. O sujeito tem que ter queimado vivo, morto em rede internacional para já avisar um novinho que inocente jamais não são. Se são fora de um contexto, como vão sobrar? É igual criam alguns cachorros sobre condições, que depois quem é que cuida ou o que virou doença específica. Coisas várias, né? Colocadas bem incongruentes, ou o que vira uma complexidade de como é que são capazes de utilizar os dois polos para dar golpe. Conhecer aquilo que não falta, otimizar aquilo, mostrar onde tem, usar a quem vira um terror convencional de não entra, então usa assim, mas tem e falam que não tem, ou vice-versa, né? Estimular trânsitos absurdamente descabidos, que essas coisas estão todas, faça-se isso ou resolva isso, cobaia assim assado, mas no meio do caminho, a quem justifique quantas vezes ao dia, esse aqui é um criminoso, a quem justifique todas essas probabilidades, né? E todas essas impessoalidades que viram crimes indecifráveis sobre investigação, causa e efeito e resolução, condição processual inclusive. Aí o que vira tudo isso daí? O que virou esse descabimento de todos sejam independentes ou todos sejam regrados? O que virou, né? A quem justificar o platô de democracia sobre relação teórico-prática e praxeologia de força mensural, o que vira a força de uma casa para não se tornar desagradáveis as relações do desbravamento, a quem justifique depender de inéditas, além da capacidade ânus propulsivo, com o que vira decifrar cada rua e cada trabalho diário, esse é a porra rala, a depósito de porra daquele. Quem quer perguntar, traduzir o filho dele, você pergunta para aquele empregado que já está lá no outro lado do mundo, que é na Câmara, são totalmente desconhecidos, que é a condição quase que sempre comum e que são impulsionadas por lavagem de dinheiro fora do comum, que sempre foi totalmente consciente por homens e mulheres e estimulados as conveniências disso, né? Então ficam-se essas questões todas olhando na época, quando se vira referencialidade de campo educativo, ou assim colocado, tenha essa percepção, ou utilize todo esse recurso, ou etiquete todo esse recurso, mas a quem em volume bote mais tantos na sua barriga, fingidos de não miséria, o que é o platô da miséria, blá 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 blá, quando dizer limite de singularidade não necessariamente é o que virou
Impulsionalidade entre duráveis e não duráveis quando você colocar a relação ainda, né, humanizada, o jogo da de desumanização humanizada, né? Que num dado momento, que são lugares de boa temperatura, como colocar o Brasil, né? Qual a causa e efeito do cristianismo no Brasil ter mais aceitação? A quem justifique decifrar os gospels, as lavagens de dinheiro totais, quando dizer temperatura, fica fácil ou fica tão livre fazer caber 24 horas que aparentemente estão andando bem ou não estão fazendo, ou são simpáticos, ou dizer o tempo que tem para a Sêneca de utilizarem desdobramento para toda a maldade, aparentemente etiquetados muitas vezes de bonzinhos, que quando isso implica em você vender uma coisa, ou você, porque se isso, não necessariamente ter que gostar do meu trabalho. Aí é legal, tipo, direcionava para a aula do outro que não era minha, mas eu também precisava receber, e por que não era minha, né? Quando isso vira, se for para ter arroz e feijão, se for para ser papai e mamãe, melhor ficar em casa e não trabalhar, melhor fuder na rua, melhor, né? Aí quando a coisa acontece, quem é o enganado, né? Então essas questões, quando dizem que já era uma complexidade ainda que não parecia, né? Vista a complexidade quase em tudo, eu não sei, quando era fazer um negocinho lá para dirigir, fazer uma datilografia, todo lugar tinha vergonha de repetir uma coisa, ou de, em si, sei lá, me sentia meio limitado, não necessariamente, talvez hoje eu vejo o que é voltar a avaliar essas questões, né? Me subir julgando, incompetente, mas, né, ia fazer a datilografia lá, o que era algumas vezes, não me sentia avançando nessas coisas meio empacotadas, e eu já era uma serialista, vamos assim colocar, literalmente metodologias, mas a casa era livre. O que era livre? Ela tinha os compartimentos, existiam os platôs das coisas que eu fazia, entrar, ouvir música, pintar, brincar, ir na rua tal dia também, assim impulsionado, já que todos eles iam estimulavam as instituições, os outros filhos iam, ou isso, aquilo, ou assim fizeram, senão acho que nem ia. Né? O que é presente, aceite presente, não aceite presente, dizer que a culpa é que faltou presente. Então, quando isso colocar, o que virou a educação física aqui mesmo? Eu não gostava. O que era coçar meu corpo, o que era aquela dinâmica de jogo, uma banana Maria mole, aquilo não fazia sentido. O que vira de fato quando você tem uma espécie de embolia neural? Quando vai com a esquerda, não vai com a direita, se tiver que fazer essa projeção, eu me perco no meio do caminho, onde está o erro acerto, porque a maioria diz que essa é exata, que no cu compensa desgrandeza ou qualquer coisa assim, é quem justifica fracasso heterossexual, heterotrófico, monoteísta, né? Fica se colocar dessas questões, o sujeito bitolado, né? Mas fica percebido, não acidentável facilmente, quando o platô de acidente implica em você entender os meios de produção, inclusive corporais, perante os espectros criacionistas constantemente enovelados entre inéditas desconhecidas que garantem em você otimizar a auto-eternização, infinitivação, o que é uma dinâmica eternizadora, como o que vira quem aponta a estática imortalizante, né? Involuntária ou mesmo colocada sob os contextos que atribuem esse valor. Então, aí olhando tudo isso, colocando tudo isso, o que tomou complexidade, o que ao longo do tempo, o que isso acontece com dentro de casa, quando você é pequena, é obrigado a acontecer coisas minuciosas, mas que elas tornam grandes, ou explicações para outros, entre outros, que ou você passa bonzinho. Qual é o limite de você não ser comerciável a quem quer te comprar de alguma maneira, ou porque gosta de você, mas quer acatar que você abraça os hábitos que você não tem e que você não concorda, como votar é problema e não votar também é. Então, até que ponto sempre vai ter bomba acima da sua cabeça? Quem deu esse direito? Alguém pode ir, inverter o jogo e não precisar desse extrato de castificação educativa, que nem parece não resolver, ou assim fica apontado, entre setores de base, os que fazem força e carregam carga estão sempre sendo a base daqueles que querem o rabo na cadeira, que até que prove o contrário, boa desenvoltura e tolerância perante você ostentar sua singularidade referenciada à totalidade, virou uma complexidade.
em entender cargas mais pesadas que pedreiros, já colocados, mecanizados, dentro de academia, morrendo de rir de muita coisa, como questões de você falar que o que é catar uma latinha, o que é inventar de arrancar as coisas dentro de casa que não tem nem necessidade, que isso deve ser impulsionado, sobre o trabalho, de dizer o que vira causa e efeito e fazer compatibilidade que não entre memória e falha sobre todas as questões a quem justificar a vertical-horizontalidade anátomo multielementar que considere a expectativa, né, que o corpo atinja uma uniformidade perante a desenvoltura e não fale. Para quando subir e descer de peso, de fato a gordura tem uma homogeneidade, não adoece, não machuca joelho, não machuca a coluna, qualquer coisa assim, quando você for colocar sobre o que são minuciosidades, que é um platô que você tem que entender que te implica, né, o que é uma inteligência sobre um escravismo não pejorativizado, mas que o que virou encapado de racismo sofisticado, não pejorativizado, né, que é o fracasso entre a quem é a parte principal diária que no outro dia se interprete, mesmo traduzir, que é a iniciação entre tudo que você encontra esparramado, dizer que num dado momento sobre deixados entre florestas, deixados de tempos civilizatórios entre achados ou coisas tais, você tem uma complexidade de desorganização, até que ponto encapado isso é verde, isso é terra, isso é mar. Quando você avaliar, entra numa academia, entre paredes, ou entre atividades largas e restritas, porque isso aqui está fora do lugar, ninguém cata e otimiza. Fingir isso daqui, caso esse cate, caso esse deixe, você fez primeiro, você não fez depois, você não sei o que, sobre o que virou justificar vertico-horizontalmente, crescência apontada piramidal fixa, crescente por crescente decrescente, o que vira entendimento de decrescente sobre a minuciosidade, a quem justifique balança de grama, angularidade para o olho nu, ou todas essas questões quando você avaliar cargas em insuficiências tais, quando o osso, né, o que vira de fora para dentro, dentro para fora, sei que num dado momento é uma opção, virou uma opção profissional, né, e o que já não era, mais faziam assim, tempo mais naturalizado, e virou perder tempo para individualidade a quem? Baseada na força do outro, na desforça do outro, eu estou no somatório de questões a quem apontar e desapontar, copolatria, narcisismo, esse tomar bomba, mas isso cai, não cai, é igual você botou no seu cu, não botou no seu cu, ou também cai, ou o que é, ele é para ele, ou se isso acaba num dado momento, já era para ele entendia uma situação, aquilo foi corrompido, aquilo foi desnivelado, e o que vira ter compreensão das coisas, que virou etiquetada, mas a força é o amor de dentro, mas o bonzinho, o céu não é aqui, e mais, né, todo mundo em construção, e nem Deus, e nem Jesus, né, sobre a complexidade desses fatores. Então, o que foi um tempo de fato entre algumas questões de habilidades poucas colocadas, ou mesmo um tempo de atividade de escola e rotinas comuns, sobre um desenvolvimento tal que fez o tempo da minha cidade, entre em que momento era, né, pseudopodizar trânsito entre cidades laterais, quando era em algum lugar específico apontado roça ou praia, né, o que era, ainda era Espírito Santo, quando não era Espírito Santo, por que não ser, o tamanho do mundo, o que são outros lugares, entre várias línguas ficou se traduzido, não traduziu, quando você se deparar a quem o padrão de mentira e verdade, coisas tenebrosas, quando não é da mesma língua, quando você está sozinho, ou quando gravidades imperdoáveis acharam o direito de fazer em um lugar, ou usar, estuprar, explorar, vender em cima e depois voltar de bonzinho, né? E dizer que amor, que conquistou, que ainda está rico para resolver o seu problema. Questões que viram, né? Em que momento a impessoalidade e a pessoalidade truncam constantemente entre as relações diárias de você cuidar do seu corpo ou justificar perante a sua própria percepção continuada, né? Implica o que é você, o que é negligência, o que é inafiançável, o que é pecado arrastado nas costas de qual desconhecido que lhe impõe raciar, referencialidade, bibliográfica, ortodoxa é como a quem camuflado ou de fato, sobre a radicalidade colocada, né? Deixa eu olhar aqui se a mulher já tem que ir lá.